Pessoal, boa noite. A gente está retomando a aula do sábado, retomando nossas aulas a pedido. A gente está fazendo então aqui um teste para, logicamente, identificar o melhor dia, o melhor horário para as nossas aulas continuarem. A nossa aula do sábado, ela foi interrompida, né? O Instagram caiu ali, mas a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para conversar. Essa aula, lembrando, vai ficar gravada, ela também vai para o YouTube, então já tem uma galera entrando aí, o pessoal que assiste as aulas do sábado também já está entrando. Só falando para vocês que não é um horário normal, não é um horário que a gente costuma se encontrar. As nossas aulas acontecem todos os sábados, só que, ultimamente, nos últimos sábados, o Instagram terminou deixando de entregar algumas aulas, nos últimos sábados, internet caindo, energia caindo, mas a gente tem um compromisso de manter as aulas, então a aula do sábado que não aconteceu, ou eu trago para terça ou eu trago para quinta. Então, Imaculada, você que está perguntando, 2 finais de semana a gente deu uma parada, mas aí aconteceu problemas na internet, então eu estou fazendo hoje para deixar registrado. Quem não assistiu aqui pode assistir lá no YouTube, mas compromisso é compromisso e a gente vai ter que fazer e manter a nossa constância com as aulas. Houston entrando aí. Então vamos lá, mesmo que a gente não tenha uma audiência que a gente tem no sábado, mas é melhor ser, vamos dizer, constante, mesmo não sendo tão relevante, mas a constância é o que tem que ser mantida. Então vamos lá. Como a gente tem esse compromisso de levar esse empreendedorismo nas nossas aulas que vão para o canal do YouTube, a gente vai manter então aqui. Mandei um alô, Houston. Hoje eu estou em Petrolina. A gente está fazendo um trabalho aí de abertura de mercado para o BIP, minha startup. E o Houston, que está aqui, é um grande parceiro. Na verdade, é um dos principais parceiros que a gente tem fora do estado base do BIP, né? É o cara que vai me ajudar aí a levar o BIP para mais longe. Mas vamos lá, então. Só lembrando que, de novo, essas aulas, elas fazem parte de uma trilha sobre empreendedorismo, mercado, marketing, tecnologia, liderança, ação, dentre outros formatos de coisas que a gente tem que trabalhar nesse mundo de inovação. Então, essa aula de hoje, vamos ver até onde vai, vamos ver até que eu estou no hotel, então a internet de hotel nem sempre é boa, pode ser que caia, pode ser que certo, a gente chegue ao final, mas a gente precisa fechar os assuntos, tá? Para manter nossa trilha que está lá no canal do YouTube. Vou até colocar aqui o canal do YouTube é Marcos Linhares, está lá no tá no tá lá no nosso na nossa bio, certo? Vamos lá, então. A gente está falando do processo de ideação. O processo de ideação, ele é o início do processo de empreendedorismo. Na aula passada, eu falei das etapas de ideação. E a dica que a gente falou, que a gente deu, é que a gente não pode saltar essas etapas. Essa foi a primeira dica. E essa dica é muito importante, por quê? Porque nesse processo de ideação, a ideia, ela passa por determinados entraves que vai fazer com que o empreendedor perceba o quão é maior ou menor o risco, e aí é o tal chamado risco calculado. Muita a melhor forma de empreender é calculando risco. Muita gente fala esse tipo de coisa, mas é o que eu estava falando na aula passada, do empreendedor de ideias. E só o que a gente tem hoje são empreendedores de ideias. O que é o empreendedor de ideia, Marcos? É aquele cara que só tem ideias. É uma ideia atrás da outra. E essas ideias não se concretizam. Só que ideia, ela não vale nada. Ela é apenas um conceito abstrato de uma motivação que você teve perante alguma oportunidade, você, diante de uma oportunidade, diante de um problema, diante de uma situação, você tem uma ideia que provavelmente você pode até usar essa ideia como um processo de criação de negócio. Mas só o que a gente tem são empreendedores de ideias, ou seja, pessoas que têm uma ideia atrás da outra, mas nunca realizam. Esse processo
lá no meu livro, tá chamado. Cara, vou fazer um aceno aqui especial para um cara que acabou de entrar, Eric Miranda Gomes, meu amigo que hoje está de aniversário. Eu não esqueço o aniversário dele. Não mandei mensagem para você porque eu estou em trânsito, eu estou em Petrolina, amanhã eu estou em Vitória da Conquista, depois da manhã eu estou em Belo Horizonte, depois em Piracicaba, depois em Barueri. Então, eu estou fazendo um tour, Eric. Mas, cara, não esqueça do seu aniversário. É, que Deus te abençoe, que você continue sendo esse cara maravilhoso, esse amigo, que mesmo que a gente esteja distante, mas a gente está sempre perto por conexão, por sentimento e por tudo que a gente construiu junto, cara. Parabéns aqui publicamente para o meu amigo do peito, Eric, o Eric, que saudades de você, cara, saudades mesmo. Lembrando que, só para você ter uma ideia, o Eric foi o cara que fez toda a identidade visual do Choque, do meu livro lá nos primórdios, o cara que acreditou na ideia, fora tudo que a gente fez. Foi o cara que me ajudou a produzir a minha banda, foi o cara que nós fizemos programas de rádio juntos, nós nos formamos juntos, e hoje é aniversário desse cara, um cara abençoado. Parabéns, meu velho, que Deus te abençoe e te dê muitos, muitos, muitos anos de vida, muita saúde, muito sucesso. Beleza? Fechando parênteses aqui, um abraço para o Eric, vamos voltar então para a nossa aula. Então, como eu estava falando, o processo de ideação, apesar da gente perceber que existem muitos empreendedores de ideias, ele não pode ser descartado, ele não pode ser banalizado. E pouquíssimas pessoas sabem que o processo de ideação tem um método, que o processo de ideação segue etapas, que o processo de ideação é aquele processo inicial que, se for feito de forma errada no começo, pode desencadear um efeito cascata no negócio que você vai montar. Porque o processo de ideação, ele já começa a atuar no empreendedor a partir do sentimento de posse que ele tem daquilo que ele está idealizando. Então, no processo de posse que ele tem naquilo que ele está idealizando, ele não reconhecer que existe um método para utilizar dentro daquele processo de transformar a ideia em um modelo de negócio, provavelmente numa solução, depois de um negócio, se ele não perceber que na ideia que ele tem na cabeça é preciso colocá-lo no método, ele vai se apaixonar pela ideia, vai ficar preso à ideia, vai ficar surtado e ninguém vai tirar isso da cabeça dele, ao ponto dele prejudicar o próprio negócio. E aí, como eu estava falando antes de abrir aquele parêntese do aniversário do Eric, é nesse momento em que muitos empreendedores não têm noção de quando a gente fala que empreender é também correr riscos calculados. Valeu, Eric. Tamo junto, velho. Tamo junto, sempre. Pode contar comigo sempre. Então, correr risco calculado é empreender executando método desde o momento em que você tem a ideia, desde o momento em que você percebeu uma oportunidade, quer tomar uma iniciativa, quer entrar no mercado, viu possibilidade de empreender, e aí teve a ideia, esse momento da ideia, ele já começa a ter métodos. E a primeira dica que dou hoje, então já anota aí, tá? Quem já tiver aqui já começa anotando. A primeira dica de hoje é: o início do processo de empreender, que é a ideação, é necessário cumprir métodos. Então, primeira dica é: não salte as etapas, não salte as etapas da metodologia de ideação. Então, vamos relembrar as etapas da metodologia de ideação que já está no YouTube, no canal do YouTube, youtube.com/barra Marcos Linhares, Marcos com U, né? Conforme está aqui no meu Instagram. E tem um link na bio. Sair daqui, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações, que a gente está postando um vídeo por dia, fazendo essa trilha das aulas sobre empreendedorismo, inovação, modelos de negócio, negócios inovadores e tudo mais. Vamos lá, então. O primeiro processo é não pular as etapas da ideação. Então, quais são as etapas da ideação? Primeiro ponto, você pega a sua ideia e reduz a uma hipótese. Reduz sua ideia a hipótese. Então, o que é uma hipótese? Hipótese é aquilo que a gente acredita
Mas, Marcos, mas a ideia já não é o que eu acredito? Não, a tua ideia é um estágio mental de uma motivação derivada de um estímulo externo que foi uma oportunidade, um problema, um novo mercado que surgiu. Aquilo que serve de estímulo gera um motivo para uma ação, motivo para uma ação, motivo para uma ação, a motivação que faz você criar um elemento cerebral de achar uma solução para aquilo que é a ideia. Só que ela não vale nada, porque ela não existe. Então, e esse é um problema, ela não vale nada, mas ela te consome, porque você acha que essa ideia ela é suficiente para transformar um negócio, para criar um negócio. Só que essa ideia precisa de um processo de validação. Então, você reduz sua ideia a uma hipótese. Reduza sua ideia a uma hipótese. Ou seja, ao invés de dizer o seguinte, eu estou com uma ideia de fazer isso, isso e isso, criar uma solução para esse problema, para essa oportunidade, você reduz isso do seguinte, ó, eu acredito que determinado problema pode ser resolvido assim, assim, assim. Ou pelo menos você dizer o seguinte, eu acredito que existe um determinado problema e que esse problema, determinadas pessoas podem ter motivação de consumo para resolver esse problema com uma determinada solução. E a minha ideia é criar essa solução. Quando você cria esse processo, você reduz sua ideia a uma hipótese. O processo de redução de uma ideia a uma hipótese, ela já quebra um vínculo entre a tua motivação de ideia e a paixão que você pode ter por ela, tá? Porque se você deixar a ideia sobrepor o teu processo racional, certamente ela vai te consumir e você não vai conseguir reduzir essa ideia a hipótese e não vai conseguir, segundo ponto, sabotar as tuas certezas. Então, anote o segundo ponto. Primeiro ponto, é preciso reduzir uma ideia a uma hipótese. Segundo ponto, é preciso sabotar as certezas. Porque se tem uma coisa que o empreendedor tem, é certeza. Tenho certeza que essa minha ideia vai dar certo. Tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro. Tenho certeza que eu vou transformar esse mercado. Tenho certeza que isso é um problema. Mas muitas vezes ele nem validou. Aí vem a terceira etapa da ideação, a validação. E o que é a validação? A validação é você buscar no mercado itens, indicadores, problemas, modos de uso, jornada de usuário, se o problema realmente existe, que tipo de soluções, você começa a validar como o mercado se relaciona com essa tua possível ideia. Para por fim, você criar o que a gente chama de PMF, Product Market Fit, ou seja, um ajuste de um produto para o mercado ou um produto ajustável ao mercado. Só que esse produto ajustável ao mercado, ele passa por um processo de validação. E a validação não é nada mais, nada menos do que você criar perguntas certas para o público certo, mas não esperando respostas como respostas certas. Você simplesmente espera respostas. E ao se abrir para as respostas do processo de ideação, se você tiver conseguido fazer o processo de reduzir uma ideia, sua ideia a uma hipótese, ou se você conseguir sabotar as suas certezas, o processo de validação vai ser menos dolorido para você. Porque o que acontece quando o empreendedor é apaixonado por uma ideia? Ele pergunta para o cliente o que ele quer ouvir. Primeiro ponto é esse. Ele vai validar a ideia para o cliente já perguntando algo que ele quer ouvir. E se ele escuta algo do cliente ou do mercado, ou de que ele está validando, que há algo que ele não queira ouvir, sabe o que ele faz? Ah, talvez não seja meu público-alvo. Não, esse cara não está entendendo meu negócio. Não, porque ele não está percebendo a oportunidade que existe aqui. Então, quando você for validar uma ideia de um negócio, esteja aberto a receber respostas positivas e negativas para a ideia do teu negócio. Só que você só consegue fazer isso se você, um passo antes, reduz tua ideia ou hipótese e sabota, o termo é esse, né? Sabotar, você sabota as suas certezas. Aí você se abre para um processo de validação, entra no mercado para ajustar o teu produto ao mercado, que é o Product Market Fit, que é o PMF. Então, o que isso quer dizer? Que hoje
Quando você se deixa levar pela ideia, o processo de ideação, ele te consome ao ponto de você aumentar o teu risco, porque você reduz o teu princípio de aceitação da validação. Você não aceita o que o mercado te traz. E quando isso acontece, você fica muito ligado à solução e esquece do problema. Então, a certeza que você tem por uma ideia, ela te leva a um esforço gigante para construir solução. Mas isso não é o correto. Quando você tem uma ideia, você não deve focar nem gastar esforço, recurso e energia pensando em solução. Você deve abrir mão disso para buscar os problemas. A sua empresa só vai existir se ela desenvolver uma solução, e essa solução só vai existir se existir um problema. 74% das startups brasileiras morrem porque não conseguem resolver problemas, porque são criadas com foco na solução e não nos problemas. Aí você cria um monstro, joga no mercado e as pessoas não usam, e você fala, poxa, por que as pessoas não usam? Porque aquilo não é uma solução, porque não existe aquele problema. Então você não vai criar aquele problema. E aí a gente viu na aula passada também que a validação desse problema ela está inclusa em outra aula que a gente falou, que são os componentes do mercado 4.0, que é gente, negócio e tecnologia. Você leva a sua ideia para as pessoas avaliam a tua ideia. Ah, não, Marcos, mas antigamente dizia que eu não poderia levar minha ideia, mostrar minha ideia para as pessoas. Esse é um discurso que não se usa mais, tá? Logicamente, quando você está falando de algum produto que você está desenvolvendo para patentear, para registro, para propriedade intelectual, obviamente, isso não é o mais indicado. Nós estamos falando de negócios inovadores, disruptivos, negócios que vão usar algumas inovações para um mercado, que pode ser B2C, B2B, B2B2C, enfim, atender empresas, atender mercado, que você já está na perspectiva de criar um mínimo produto viável e vai validar. Nesse processo de validação, você tem que conversar com as pessoas. Principalmente se essas pessoas forem pessoas que fazem parte do teu público-alvo e que são pessoas que vão entrar na tua linha de consumo, ou seja, de que você vai fazer a entrega de proposta de valor para elas, até para que você possa enxergar delas o que faz diferença para elas, por que elas consumiriam. Se elas vão consumir, se é um problema para ela. Quando você identifica isso, e essas pessoas se relacionam com a tua ideia, você pode levar isso para a viabilidade de produto. E aí, quando você observa que as pessoas têm motivação de consumo, você pode achar que isso pode se tornar um negócio. Poxa, eu tive uma ideia, conversei com as pessoas disseram que pagariam por isso. As pessoas disseram que é um problema e que essa minha ideia pode ser uma solução e que estão dispostas a pagar. Se estão dispostas a pagar, um grupo de pessoas que estão dispostas a pagar pode se tornar um nicho. Um grupo de nicho pode se tornar um mercado. E aí você passa a ter percepção do problema. Quando você tem muita certeza da sua ideia, todo o esforço te leva para a solução. Quando você reduz as certezas, cria hipótese e se abre para a validação, as respostas vão te levar para os problemas. E aí, ao identificar os problemas, você cria as soluções. Tá? Bom, foi nesse propósito que a gente finalizou a aula passada. E aí a gente finalizou a aula passada falando exatamente de problemas. E aí vamos lá. A minha pergunta de hoje, vou até colocar aqui. Qual negócio inovador, vamos lá, vou só colocar aqui, inovador, disruptivo e valioso você está criando? Minha provocação da noite é essa, tá? Minha provocação da noite é essa. Qual negócio inovador, disruptivo e valioso você está criando? Isso quer dizer o quê? Na aula passada, eu já fiz essa pergunta. E eu estou retomando a aula passada hoje para que a gente possa mostrar como é que nós chegamos a uma resposta para isso. A primeira resposta, o primeiro caminho para responder essa pergunta é:
Ser inovador, disruptivo e valioso, certamente será o quê? Resolver um problema que existe. Resolver um problema que existe, porém um problema em que as pessoas estão dispostas a consumir e a pagar por esse problema, e que se você resolver esse problema e tornar um negócio viável, você pode incluir uma tecnologia para fazer esse negócio ficar escalável e ele se enquadrar nas categorias de negócios inovadores, ao ponto de ser a nova startup, de ser o novo negócio inovador, disruptivo e que vai gerar escala. Porque a tecnologia nos negócios hoje, ela tem características diferentes da tecnologia de negócios de tempos atrás. Todo o mercado sempre foi uma variação de três indicadores: pessoas, negócios, tecnologia. Só que antes da internet, essa relação de negócios, pessoas e tecnologia, ela era feita o seguinte: pessoas vão consumir, se relacionar com a marca, branding, enfim, relação emocional, motivação de consumo. Negócios que resolvem o problema dessas pessoas, porque se tornaram viáveis, porque resolvem problemas, têm identificação e relacionamento emocional com essas pessoas, gera a resposta da motivação de consumo, estão ali para entregar valor para aquela pessoa. São negócios que podem ser diferentes, são negócios que podem ser diferenciadores, e de qualquer forma, essas pessoas estão gerando diferenciação, estão gerando proposta de consumo. Só que a tecnologia que existia na internet era aquela tecnologia é, do, do, da segurança, os sensores, não sei o quê. A tecnologia de receber cartão de crédito na empresa, a tecnologia de deixar em casa. Só que a tecnologia hoje que a gente coloca junto às empresas, elas são tecnologias diferentes. Elas são tecnologias capazes de escalar, são personalizadas, elas são adaptativas e, melhor, ela consegue definir a jornada do usuário. Lembre-se disso. As tecnologias que movem o mundo hoje nas empresas como Uber, Google, Facebook, iFood, Nubank, são tecnologias que geram escala, geram personificação, geram adaptabilidade e geram registro da jornada do usuário. Marcos, dá para falar mais sobre isso? Posso falar mais em outra aula, mas na aula passada e na aula sobre o conceito de startups, que está tudo lá no YouTube, você já vai encontrar. Então, por que eu liguei essa câmera hoje aqui? Fazer um teste. Hoje é terça-feira à noite, nossas aulas são aos sábados. Sábado passado não deu certo, caiu queda de energia, queda de internet. E por isso, estou aqui hoje para poder retomar a aula que era para ter acontecido no sábado e para testar um novo horário. Então, qualquer coisa, clique aí no coraçãozinho, chame mais 2 ou 3 pessoas. Sei que está tarde, mas tem gente que está assistindo a novela, tem gente que está. Vamos assistir uma aula, né? E juro que vai ser rápido. A gente vai retomar a aula passada. Estou testando a audiência também desse nosso horário. Vou fazer isso frequentemente, provavelmente vou ficar entrando sem muito alarde, sem muito aviso, para poder tratarmos de negócio aqui, beleza? Então, clica no coraçãozinho para entregar mais, manda um aviãozinho aí, que aí agora a gente vai falar sobre o processo, continuar o processo de ideação. Então, esse processo de ideação, a palavra ideia, anota isso, tá? A palavra ideia de negócio, ela tem que estar relacionada com problemas e não com soluções. De novo, aí o processo de ideação, ele deve estar relacionado com problemas e não com soluções. E que problemas são esses? Vamos lá. Tem aquela frase que diz assim, né? 2 frases bacanas. Existem problemas bons e problemas ruins. Isso quer dizer o quê? Para a gestão, eu digo isso como um graduado em administração. Eu me formei em administração há 21 anos atrás, para você ter uma ideia. Fiz MBA, mestrado, doutorado e sou pós-doutor. E cada estudo que eu faço, eu percebo que a palavra problema, ela tem dezenas de mais novos significados. Ah, Marcos, não quer dizer que problema não é um problema, que problema, não. O problema para a gestão é uma situação. Anota isso. Para a gestão, o problema é uma situação. Então, quando você tem um problema para a gestão,
você pode, a partir do problema, criar uma série de indicadores que você vai identificar. Vale a pena investir em solução para resolver esse problema? A solução desse problema vai ter retorno para a minha empresa? A solução desse problema pode se transformar num produto? A solução desse problema pode ser escalável? Esse problema que é dessa pessoa é problema de um nicho? Se for problema de um nicho, é problema de um mercado? É necessário, é possível criar um negócio a partir desse problema? Então, quando você parte do problema, você tem uma visão muito maior do processo de empreender do que se você parte do princípio de solução. Porque a solução está na sua cabeça. Ah, eu vou criar um negócio, eu vou criar uma tecnologia, então eu vou abrir um negócio para atender o público tal. Mas a pergunta é, esse público tem realmente um problema? É realmente um problema? Você pesquisou? E se for um problema, eles querem realmente uma solução? E depois, ao ter a solução, eles vão pagar pela solução? Então, o primeiro ponto é esse. Seguindo em frente. Então, primeiro ponto. Quando você pensar em empreender e ter ideias, foque no problema. Lembrando que os problemas aqui são situações de consumo, situações que podem existir para os negócios. Tá? Outra coisa, segundo ponto que eu falei sobre problemas, é aquela frase, ditado popular, né? Cada um com seus problemas. Essa frase parece boba, parece banal, mas quando se fala que cada um tem seus problemas, imagine, por exemplo, o problema de mobilidade urbana. O Uber vai lá e consegue trazer uma solução porque ele identificou problemas de mobilidade urbana e criou, para um problema de mobilidade urbana, soluções que qualquer pessoa poderia se transformar num motorista para compartilhar caronas de forma rentável, paga. Porque o Uber foi criado para isso. Eu digo na plataforma que eu estou disponível para dar carona, porque eu vou me deslocar, e pessoas podem entrar na plataforma dizendo que vai seguir o mesmo caminho seu. E é assim que foi criado. Foi assim que foi criado. Só que imagine o seguinte, o Uber resolve um problema de mobilidade urbana. O Uber, vamos supor, em determinada cidade tem uma... vamos supor que o Uber tem aí 200 mil motoristas de Uber. Cara, 200 mil motoristas de Uber são 200 mil problemas. Então pode existir uma empresa que resolva problemas só do Uber. Por isso que a frase, apesar de ser um ditado popular, ela faz sentido para o empreendedorismo. Cada um com seus problemas. Porque no momento em que você enxerga problemas dentro de outros problemas, você pode criar soluções para aqueles problemas. Márcio, que doideira é essa? Como é que funciona esse processo de identificar problemas dentro de problemas? Vou dar um exemplo para vocês aqui. O iFood, ele tem um alto potencial de entrega. O iFood entrega, vai fechar o ano de 2021 com 1 bilhão de entregas realizadas no Brasil. 1 bilhão de entregas são 1 bilhão, ou é 1 bilhão, né? É 1 bilhão, de problemas. Então você imagina o seguinte, entregas do iFood sendo feitas por motoboys numa sequência de entregas. Entregas de iFood sendo feitas de estabelecimentos diferentes para bairros diferentes. Você imagina a quantidade de problemas que podem existir nesse processo. Então, existem problemas dentro de outros problemas. Então, você imagina quantos problemas a Magalu tem, quantos problemas o Mercado Livre tem, quantos problemas o Grupo Pão de Açúcar tem, o Walmart tem, os bancos tradicionais têm, quantos problemas as seguradoras têm. Então, você pode criar soluções ou empresas para resolver problemas de pessoas ou de outras empresas. E aí, esse ditado de que cada um com seus problemas é o que faz com que hoje os negócios inovadores não sejam mais um novo iFood, um novo Uber, um novo Airbnb. Não são mais. São problemas muito mais profundos. São problemas, inclusive,
até tratando-se da própria jornada de usuários. Vou dar um outro exemplo aqui do iFood. Quando você tem a antiga fidelidade do cliente, por exemplo, onde o cara tinha um cartãozinho de fidelidade, uma hamburgueria, a cada 10 hambúrgueres ele vai ganhar um hambúrguer de graça. Esse cartão de fidelidade, para gente que teria um cartão e que a gente até perde, não faz mais nem sentido, é um é uma forma de relacionamento entre você e o negócio, ao ponto de gerar para o dono do negócio uma percepção de jornada do usuário, jornada do cliente. Esse cara consumiu 10 hambúrgueres. Em quanto tempo? Ele costuma vir aqui de quanto em quanto tempo? Eu sei que dificilmente alguém vai fazer essas métricas. Dificilmente o empreendedor quer parar para metrificar a coisa. Lembrando que lá no YouTube nós temos uma aula só sobre métricas. Métricas e KPIs. Lá na nossa trilha lá do YouTube tem aula só sobre métricas e KPIs. Agora você imagina que uma startup chamada Fidelize digitalizou o cartãozinho de fidelidade. E aí você, toda vez que ia numa açaiteria, numa hamburgueria, colocava lá seu CPF. E aí aquele sistema já te dava mais métricas. Esse cara vem todo domingo, tal hora, consome tal produto, ticket médio dele é esse, aí você começa a dizer, pô, eu já trouxe para a digitalização, esse processo já começa a melhorar. Agora você imagina como é a fidelidade do iFood, como é a percepção de jornada do cliente do iFood. Se você é um cliente do iFood e está com alguns dias que você não consumiu, você vai receber um e-mail e esse e-mail vai te dizer que você tem um cupom de desconto. No iFood, a tua fidelidade não é calculada quantos iFoods você pede para ganhar um lá na frente. Não. Ele é calculado pela tua frequência, pela tua constância de consumo. Se você está com tempo sem consumir, o iFood identifica teu perfil e te manda um cupom de desconto. Agora você imagina o seguinte: quantos milhões de pessoas usam o iFood? Quantos milhões de pessoas vão receber o cupom de desconto do iFood? Você acha que é uma pessoa que faz isso? Não, não é uma pessoa. É uma inteligência artificial que identifica o teu perfil e ele vai mandar para você um desconto personalizado. Se você é um cara que pede muito iFood e tem uns dias que você não pediu, obviamente o teu desconto vai ser maior. Se você for um cara como eu, que nem sempre pede de vez em quando está viajando, alguma coisa assim, ele identifica, pô, o Marcos está com alguns dias que não pede, então o cupom de desconto para ele vai ser feito dessa forma. Então, existe aí uma inteligência artificial que vai calcular, porque não dá para fazer isso de forma manual. Então, observe que as grandes empresas, mesmo que sejam empresas inovadoras, elas possuem grandes problemas. E ao ter grandes problemas, essas empresas, elas precisam de outras empresas. Ou elas criam novas empresas ali dentro, que serão novas startups, é o que a gente chama de Open Innovation, Corporate, Cortex, enfim. Ou elas se abrem para o mercado para trazer novas soluções, tá? Lembrando que essa aula de hoje é uma aula extraordinária, né? Eu estou em viagem, estou aqui no hotel, a internet não está tão boa, mas a gente está fazendo. Hoje eu estou em Petrolina, amanhã Vitória da Conquista, depois Belo Horizonte, depois Piracicaba, depois Barueri, e vamos seguindo a nossa agenda de viagem. A trabalho, lógico, né? A trabalho. E essa aula de hoje é uma aula experimental, nossas aulas são aos sábados. Mas como sábado eu tive um probleminha de internet, a gente está retomando aqui para poder colocar o assunto em dias. E se você quer acompanhar a trilha, corre lá no nosso canal do YouTube para poder acompanhar e maratonar. É isso aí, Silvio. Silvio, estou em Pernambuco, cara. Não estou em Garanhuns, lá no hub de vocês, no Garoa, mas estou passando por Pernambuco. Amanhã estou entrando na Bahia, depois entrando em Minas Gerais, depois chego a São Paulo e vou voltar ali por Goiás, Brasília e vamos em frente. Sucesso, meu velho. Sucesso, Silvio. Sucesso para o Garoa e para toda a equipe. Então vamos lá. Falando dessa parte de problemas, então, pois, Marcos, então como é que eu consigo perceber problemas dentro de problemas dentro de empresas? Como é que eu consigo? Para que eu possa ter ideias. Porque o assunto hoje é validação, só que o assunto hoje é ideação. Só que, como eu falei para vocês, direcione a sua ideia para problemas. Não direcione sua ideia para soluções. Ó, Neemias aí. Cara, sentindo sua falta nas aulas, hein? Se bem que quem está faltando nas aulas sou eu, né? Nossas aulas de sábado estão com alguns probleminhas. Obrigado, Neemias. Você está por aqui sempre
Obrigado pela palavra aí. Então, vamos lá. Tem um livro chamado Startup Enxuta, que faz parte da nossa bibliografia. Na nossa bibliografia de aula, a gente tem o Lean Startup. Valeu, Bruce! O Bruce está aparecendo por aí. Vamos dominar esse mundo. Vamos junto, cara. BIP, BLR, Choque, Nave. Vamos fazer isso junto, cara. Trabalhar com você é muito bom. Então, vamos lá. Bibliografia que a gente utiliza. O Choque, lógico, meu livro, que é o guarda-chuva para esse nosso conteúdo. E dentro dele, eu costumo utilizar o manual do empreendedor, que é do Steve Blank. Costumo utilizar o do Peter Thiel, que é de 0 a 1. Costumo utilizar o do Alexander Osterwalder, que é o BMG Canvas. Mas tem um que é sensacional, que tem que ser livro de cabeceira, junto com o Choque, né, junto com o meu livro, você tem que ter um livro de cabeceira chamado Startup Enxuta. E o Eric Ries, ele traz para o livro um conceito de ideação muito interessante, com base em problemas, que é a minha linha de raciocínio. Você tem ideação para empreender, mas a tua ideação para gerar um negócio, ele tem que ter foco no problema. Não foca na solução. Cara, quando você tiver uma ideia de negócio, anota isso, cola na parede, sei lá, risca a parede disso. Quando eu tiver uma ideia de negócio, eu não vou focar na solução. Eu vou focar no problema. Quando eu tiver uma ideia de negócio, eu não vou focar na solução, eu vou focar no problema. E aí, o Eric Ries traz para o contexto do Lean Startup, e eu trago para o contexto do meu livro do Choque, uma percepção de uma frase muito bacana do Einstein, do Albert Einstein, que dizia o seguinte: não se pode solucionar nenhum tipo de problema com o mesmo pensamento que o criou. Não se pode solucionar nenhum tipo de problema com o mesmo pensamento que o criou. O que isso quer dizer? Vamos entrar pesado agora nesse processo de ideação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: toda primeira ideia que você tem para resolver um problema, eu não estou mais falando de solução, tá? Eu já descartei porque, a partir de agora, os nossos alunos aqui, o aluno do Choque, quando tem ideia, não pensa em solução. O aluno do Choque, quando tem ideia, pensa em problemas, tá? Pense em problemas. Então, não vou mais considerar aqui que você, quando tem uma ideia, está pensando em solução. Eu vou considerar aqui que, quando você tem uma ideia, a gente está falando de problemas, solução de problemas. Problemas que existem, problemas que são das pessoas, ou das empresas, ou de nichos, ou de mercados, e que essas pessoas, empresas, nichos ou mercados, estão dispostas a pagarem para a solução desse problema. Tá bom? Então, a gente parte desse princípio. Então, quando eu falo que nenhum problema pode ser, que você não pode resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que o criou, é o que eu estou dizendo, que toda vez que você tem uma ideia e foca no problema, aquele primeiro problema que você quer solucionar, ele é um problema que você vai estar levando certamente para ele uma solução usual. Essa solução usual é aquela primeira solução que qualquer reles mortal vai ter. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo clássico de quando se fala em ideação. Um prédio de 120 andares e os condôminos estavam reclamando que o elevador estava demorando demais para chegar nos últimos andares. E aqueles inquilinos, aqueles condôminos daquele prédio de 120 andares, tinha negócios lá, tinham salas comerciais. Então, o cliente desses caras estavam reclamando que para chegar no 100º, 20º andar, o elevador demorava demais. Então, numa reunião de condomínio, o que foi que eles fizeram? Disseram o seguinte: olha, a gente precisa resolver esse problema. O elevador está demorando demais para chegar ao 100º, 20º andar. E aí, gente, vem a percepção dessa frase: não se pode resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que criou. Qual foi o tipo de pensamento que criou o problema? O elevador está demorando a chegar no 100º, 20º andar. Quando você fala que o elevador está demorando, o teu subconsciente vai abrir assim: está demorando? Demora quer dizer o quê? Perda de tempo. Atraso. Atraso quer dizer o quê? Que é um tempo lento. Se é lento, está demorando, qual é a solução mais rápida, mais simples? A primeira solução que vem à sua cabeça: aumentar a velocidade. E aí é que mora o perigo, como já dizia o meme. É o empreendedor achar que vai resolver um problema de mercado com aquele primeiro pensamento que ele teve. Porque o primeiro pensamento que você tem para resolver um problema é sempre o pensamento que está ligado
ao que criou o problema. Então, não se pode resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que o criou. Eu vou repetir, porque tem gente entrando agora. Não se pode resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que o criou. Então, nessa história que eu falei, nesse case que eu falei, que o cara disse que o elevador estava demorando, a palavra demorando, ela tem um impacto na criação da solução, porque o demorando tem a ver com tempo, tem a ver com velocidade, tem a ver com o quê? A primeira solução, então, seria o quê? Aumenta a velocidade do elevador. Mas se você aumenta a velocidade do elevador, você aumenta o risco de um prédio, um prédio de 120 andares. Aumentar a velocidade do elevador, aumenta também os custos de manutenção. Mais rapidamente, esses elevadores vão ter que passar por manutenção. Aumenta a insegurança. Talvez aumente o desconforto, né, do deslocamento. E essa história, que não é uma história fictícia, foi resolvida da seguinte forma. Qual foi a primeira solução? Oi, Alessio, tudo bom, professor Alessio? A primeira solução foi a mais banal. A primeira solução, que é a que vem na cabeça da gente, é a solução que todo ser humano, um reles mortal, vai ter. E aí não vai separar os homens dos meninos. A solução para esse problema, sabe foi o qual? Um cara levantou a mão e disse, eu sei qual é o problema que a gente pode ter, a solução para esse problema. Vamos colocar espelhos no elevador. E aí muda o jogo. Quando o cara diz que ele precisa chegar ao 120º andar e que o elevador está demorando, a solução usual, mais rápida, a que está aqui no córtex frontal mais rápido, é aquela. Aumenta a velocidade. Só que o aumento da velocidade é a solução que qualquer indivíduo, menos concentrado que esteja, vai dar para aquele problema. E quando o cara fala, vamos colocar espelhos no elevador, para que dê uma sensação de roubo de tempo, consequentemente o deslocamento se torna mais confortável, eu gero uma distração e na distração eu consigo gerar um entretenimento e posso inclusive colocar outras coisas ali, como uma TV, passando música, clipes, propagandas, e o elevador vai subir ou descer ou se deslocar de qualquer forma na mesma velocidade, só que a sensação de tempo, ele tira a sensação de tempo, ele é deslocado. Isso, Bruce, o espelho vai criar uma experiência agradável e as pessoas tendem a se olhar e aquilo ali, o se olhar, vai gerenciar melhor o tempo. Então, essa analogia do e se admirar, nós somos bonitos, né, Bruce? E aí é outra história. Então, esse processo de você criar uma solução paralela à solução primária. É o que tem um ditado que diz o seguinte, ó, ideia é igual exame de urina. Você descarta o primeiro jato. É a mesma coisa. Sempre a primeira ideia que você tem para solucionar um problema é a ideia que qualquer um vai ter. Então, o que vai ser diferente? Essa ideia commodity, é uma ideia commodity. Dispense essa ideia e parta para um brainstorm, parta para a geração de uma solução que não é usual. E aí o Bruce, que está aqui, entende muito bem disso. Essa ideia, ela não sendo usual, essa solução não sendo usual, é a solução que gera experiência. Boa noite, Jane. Jane, testando aqui a terça-feira à noite, porque nossos sábados estão complicados, né? A Jane está com a gente todos os sábados aí, mas está sendo salva. Você chegou agora, mas está sendo salva. A gente já está bem adiantado aqui no processo de ideação. A gente já está tratando de problemas. E aí eu chego no processo de ideação, descartando a primeira ideia, partindo para a ideia inovadora. Porque a primeira ideia que a gente tem para resolver um problema, ela está sempre ligada ao problema que o criou, que a criou. Então, é o que está dito lá. Não se pode resolver um problema com o mesmo tipo de... Não se pode resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que o criou. Olha o Rodrigo falando aí. A ideia que saca bem na vida atual, onde as pessoas estão bem preocupadas com imagens. Isso. Essa analogia do elevador é muito boa para que a gente pense o seguinte. Na sua empresa, Rodrigo,
Surgiu um problema, ou você quer, por exemplo, lançar um novo produto, buscar um novo mercado, aquela sua primeira ideia, você deixa ela de lado. Porque é a ideia que você vai ter, aquela primeira ideia, o teu concorrente também vai ter. Porque é a ideia do imediatismo. Toda vez que o empreendedor se depara com um problema e ele tem uma ideia, né, um processo de ideação para ele criar uma solução, essa solução, se for a primeira que vem na cabeça dele, vai ser uma solução commodity, uma solução que qualquer um vai ter, tá? Então, tire isso da cabeça e parta para uma ideia. Eu não estou com o meu livro aqui, está na minha mochila, como eu falei, quem está chegando agora, eu estou no hotel, eu estou em Petrolina, hoje eu estou em Pernambuco, amanhã Vitória da Conquista, depois Belo Horizonte, Piracicaba, Barueri. Estamos com a agenda lotada até o dia 14 de dezembro. Eu tenho que voltar dia 14 de dezembro para casa, porque dia 14 de dezembro é aniversário da minha esposa, e eu tenho que voltar para casa, né? E não volte não, para você ver. Tá certo? Então vamos lá. Então, eu estou no hotel, a internet pode estar um pouquinho ruim, mas internet de hotel sabe como é. Mas no livro lá do Choque, eu trago um framework para isso. E nesse processo de ideação, que é a nossa aula de hoje, que é a continuação da aula passada, que está lá no YouTube, que você pode maratonar, é exatamente sobre isso. É um framework para você criar o processo de ideação. E como é que funciona o processo de ideação? Vamos lá, primeiro ponto, que está lá na aula passada, não pule as etapas. Quais são as etapas? Reduza sua ideia a uma hipótese, vamos sabotar as certezas, abra um processo de validação, ou seja, se abra para receber feedbacks, crie o produto market fit, ajuste o produto ao mercado e parta para o framework de problemas. Quem quiser anotar, aproveita. As etapas de ideação: reduzir tua ideia a uma hipótese, gerar a sabotagem das certezas, abrir a mente para o processo de validação, e esse processo de validação inclui fazer perguntas certas para o público certo e, obviamente, estar aberto a receber as respostas certas do público, não se deixar levar pela paixão pela ideia e gerar o product market fit, ou seja, um ajuste do teu produto ao mercado. Ah, Marcos, mas pode ser frustrante para o empreendedor. O cara estava com a ideia na cabeça, a ideia estava muito bacana, ele estava arredondando a ideia, e aí quando ele chega para validar, o mercado diz que é preciso fazer um ajuste na ideia. Ótimo. O que você prefere? Ter uma ideia linda, bem feita, bem construída na tua cabeça, e você fazer um investimento, colocar ela no mercado, ela quebrar e te gerar uma frustração? Ou você, antes de gerar essa frustração, leva a tua ideia para o mercado, valida com ele te diz qual é o product market fit, ele te diz como ajustar esse produto, ele diz que o processo de validação, tu vai ter que mudar toda a tua ideia, você entrar no mercado levando uma solução para um problema que existe e que quem tem esse problema está disposto a pagar, tem motivação de consumo para isso, para que você possa depois criar tecnologia. Isso é assunto da próxima aula, que a gente vai falar de MVP. Tá? Então, a próxima aula, a gente vai começar a falar de validação, próxima aula, que eu espero que seja no sábado, mas se não for no sábado, vai ser durante a semana. Eu vou abrir a câmera aqui para a gente falar. Mas não se preocupe se você perde a aula ao vivo, você vai lá no link na bio aqui do Instagram, clica lá, vai entrar no canal do YouTube, vai se inscrever e lá tem todas as aulas que estão salvas lá. Todas, sem exceção. A trilha já estamos com 4 meses dando uma aula por semana, está tudo lá no YouTube, não perca. Se você é professor, joga as aulas para os alunos, manda os alunos se inscreverem no canal. Eu tinha uma meta de terminar o ano, pelo menos com 1.000 inscritos no canal. Eu quero que vocês me ajudem com isso aí, tá? Me ajudem, vamos conseguir aí inscritos para o canal. Mas nosso tempo está acabando, nós temos mais 10 minutinhos, então vou falar agora sobre esse processo do framework para a ideação. Quando você tem uma ideia, as etapas quais são? Reduza sua ideia a uma hipótese, vamos sabotar as certezas, se abra o processo de validação, ajuste o produto ao mercado e identifique os problemas. Aí eu entro no framework do choque, página 33 a 34 do meu livro. Você vai pegar uma tabela, aí você vai colocar todos os problemas que você quer resolver. Todos os problemas que você quer resolver. Do lado dos problemas, para cada problema, você vai colocar uma solução usual. Deixa eu pegar aqui rapidinho, gente.
Aqui. Vai mostrar para você na prática, tá? Como é que você vai fazer. Para cada problema, você coloca do lado. Eu sei que a imagem do Instagram ela fica ao contrário. Mas vamos lá. Você vai elencar todos os problemas. Você faz uma tabela como essa. Você vai elencar todos os problemas. Na tabela do meio, você vai colocar as soluções usuais. O que é a solução usual? É aquela solução que qualquer um tem. É aquela ideia que qualquer um tem. Do exemplo que a gente deu aqui, é o aumentar a velocidade do elevador. Qualquer um ia ter essa ideia. Então, para esses problemas do seu mercado, tá? Para esses problemas que você tem, para cada problema você coloca uma ideia. Só que essa ideia aqui é a ideia comum, é a primeira ideia que vem na sua cabeça. Como é que eu faço para chegar ao 100º, 20º andar de um prédio se o elevador demora muito? Aí o cara vai dizer, aumenta a velocidade do elevador. É a ideia mais simples, mas é o que todo mundo tem. E aqui do lado você coloca as ideias, as soluções inovadoras. É aquela que ninguém está pensando. É aquela que só a sua cabeça está pensando. Então, esse processo, esse framework, ele faz toda a diferença. Está aqui, ó. Está na página 54, eu falei errado, não é 34, 54 do meu livro, do Choque, Tratamento para o Surto Empreendedor. Está na Amazon, tá? Mas você pode entrar em www.choqueonline.com.br e ir direto lá, vai direto para a Amazon, está mais barato que a metade de uma pizza, tá? Então, esse framework é o framework que eu quero passar nessa aula de hoje. Então, fica esse exercício para você. Você está com a ideia de negócio? Reduza sua ideia a uma hipótese. Sabote todas as certezas. Tire todas as certezas. O problema do empreendedor é que ele é cheio de certeza. Tire todas as certezas da cabeça. Abra a tua ideia para validação. Converse com as pessoas. Converse com as pessoas. Nesse processo de conversar com as pessoas, você ajusta o teu produto ao mercado. Ou seja, você cria o Product Market Fit. E aí você entra nesse framework de ideação, né, que está no livro, na página, como eu falei, 54 do meu livro. E você vai lá e cria o processo de validação. Quais são os problemas que você quer resolver nesse mercado? Que a tua ideia acha que resolve. E que você já ajustou lá. Problema. O problema, o agro tem esse problema, o shopping tem esse problema, o delivery tem esse problema, a empresa do segmento de bares e restaurantes tem esse problema, a indústria de alimentos tem esse problema, a escola tem esse problema. Aí você começa a colocar os problemas. Na coluna do meio, você coloca as soluções usuais, que são as soluções que qualquer ser humano, qualquer reles mortal vai ter, e por isso que ele não vai empreender, e por isso que ele não vai ser diferente, porque é uma solução que qualquer um tem, tá aqui no meio da tabela. Mas aí você vai bater cabeça, fazer brainstorm, juntar uma galera, vai fazer a outra parte da tabela, que são os problemas inovadores. Então, a gente vai fechar essa aula de hoje. São 2 aulas de ideação. A primeira aula já está no YouTube. 15 dias atrás eu coloquei lá, porque nesse sábado a gente não teve aula, por isso que eu estou abrindo a câmera hoje. Mesmo em trânsito, estou em hotel. Mas você assiste a primeira aula, Ideação Parte 1. Eu vou já postar essa aula completa, Ideação Parte 2, para que você possa fechar a etapa de ideação. O Rodrigo está perguntando, professor, esse método serve para um problema que surge dentro de uma empresa? Demais, cara, demais. Vamos lá, ideação, Rodrigo. O que você está perguntando é o que a gente chama de Open Innovation. É você, que é empresário, pegar a tua empresa e abrir ela para inovação. Você pode até achar soluções lá dentro, mas você pode ter soluções que outras empresas resolvem. Então, esse framework, o livro, o método, ele vai te ajudar a te questionar constantemente. É um método que fala sobre conhecimento, habilidade, operacionalidade, qualidade, uniformidade e efetividade. São 6 elementos. Só que antes de chegar nesse método, tem muita provocação. E esse é um método para quem está querendo abrir um negócio. Esse é um método para quem tem empresa e quer inovar dentro da sua empresa. Esse é um método para você que queira criar um hub de inovação. Esse é um método se você é um professor e quer usar para seus alunos. Esse é um método se você é um consultor e quer prestar consultoria com ele. Esse é um método se você é um coach e quer levar esse método para os seus coaches da área empresarial.
Então, você pode usar esses métodos para isso. Só que essa metodologia é importante que ela siga bem as etapas, porque senão você não consegue calcular o risco. E o problema de empreender é você não calcular risco. E o problema de você escutar muita gente falando é que tem gente que fala, empreender tem que ser com risco calculado, mas ninguém sabe te explicar como é que se calcula, né, o risco. Vou colocar aqui o site que você pode entrar direto, é o choqueonline.com.br. Nesse link aqui, nesse site, tem um link que vai direto para a Amazon. Então, vamos para finalizar, que a gente só tem 4 minutos e o Instagram vai já derrubar. O processo de ideação começa quando você tem uma ideia, mas você não deixa essa ideia te levar para a solução, você leva essa ideia para um problema, porque se você foca na ideia, simplesmente ela vai levar todo o seu esforço para a solução, esqueça a solução, foca no problema, reduz sua ideia à hipótese, gera validação, abre o produto market fit e entra na escala de problema, solução usual e solução inovadora. Elenca todos os problemas que tua empresa tem, Rodrigo. Quais são todos os problemas que tua empresa tem? Quais são todas as soluções que vêm em primeiro lugar na tua cabeça? Mas quais são as soluções inovadoras que nem você pensou ainda, nem teu funcionário pensou ainda e nem teu concorrente pensou ainda? Quais são todos os problemas no mercado que você quer abrir uma empresa? Esse mercado tem esses problemas. Como é que teus concorrentes já resolvem esse problema? Solução usual. Como é que você vai solucionar de forma inovadora? Esse framework que está no livro é um exercício de hoje para que a gente feche aqui hoje a aula sobre ideação. Lembrando que o link que está aqui na nossa bio, ele vai te levar para o nosso YouTube e você vai se inscrever lá e você pode fazer a maratona com a trilha das 17 aulas, ou seja, a gente já está aqui há 17 semanas, são 4 meses, toda semana a gente libera uma aula e está lá no YouTube, segue a trilha, maratona. A gente vai se encontrar de novo. Fica ligado aqui no Instagram que eu vou dizer quando é que vai ser a próxima aula, tá? Bom, então finalizando. Fechamos hoje a etapa de ideação. A próxima etapa é validação. A tua ideia já foi feita? Tu já colocou no framework de soluções? Hora de ir para o mercado, hora de validar. Não vai acabar isso. Aí a gente vai entrar de novo em outro livro. Construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender. Melhor processo de validação que existe. Beleza? Nosso tempo está acabando. Já recebi a notificação aqui do Instagram que está na hora de acabar. Vou subir essa aula agora para o YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Sei que está tarde, talvez você não assista essa aula agora, mas se inscreve no canal para poder assistir, aproveitar as aulas que estão lá depois. Compartilha, gente. E vou mandar agora vou salvar essa aula, postar no feed e vou mandar para o YouTube. Jane, obrigado. Obrigado a todos que participaram até agora. Todos que tô com saudade de vocês, a gente se encontrar os sábados. Se não for no sábado, vai ser na terça, vai ser na quarta. Vamos acompanhando aqui. Obrigado a todos, todo mundo que ficou até agora. Obrigado. Trago sim. Obrigado. Deus abençoe vocês. Boa noite, beijo no coração. Subi na aula agora para o Instagram e para o YouTube. Boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Interrompendo a gravação aqui. Valeu, pessoal. Até mais.